Salve, moçada da segunda etapa, aqui o professor Feliciano gravando mais um vídeo de matemática para vocês, correto? Então, dando continuidade com o nosso estudo de análise combinatória, né? Tinha ficado uma atividade aí pra gente, né? Que estava falando sobre o princípio fundamental da contagem. A gente resolveu algumas atividades e ficou essa atividade 7 que fala o seguinte: utilizando os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Quantos são os números que podemos formar com letra A, 2 algarismos, certo? Então o que acontece, pessoal? Aqui para primeiro algarismo eu posso escolher entre 6 números, certo? Porque o zero não vai entrar, porque não faz sentido o zero ficar como primeiro algarismo, porque não existe, por exemplo, um número chamado 0,1 ou 0,2, certo? Então a gente tem 6 opções para primeiro algarismo. E para segundo algarismo a gente vai ter quantos? O zero já entra, certo? Porque o zero pode ser segundo algarismo. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 opções. Então 7. E multiplicando as opções para o primeiro algarismo vezes as opções para o segundo algarismo, 6 vezes 7 eu vou ter quanto? 42, certo? Então vamos ter 42 números que eu posso fazer usando esses números aqui, 42 números de dois algarismos que eu vou poder fazer. Na letra B, ele quer saber quantos números de 3 algarismos distintos eu posso fazer usando esses 3 números, usando esses números aqui, né? Então, olha, para a primeira opção eu vou poder ter 6, sem contar o zero, né? Eu tenho 6. Para a segunda opção, eu vou ter o que? Eu vou ter 6 também, porque eu teria 7, né? Mas como eu já usei 1 aqui na primeira opção, eu tenho 6. Seja 6 aqui. E para a terceira opção, para o terceiro algarismo, eu vou ter 5 opções, certo? 5 números, porque eu já usei 1 aqui e já usei 1 aqui, então dos 7 só sobra 5. Então, qual é o total de números que eu posso fazer com 3 algarismos usando esses números aqui de cima? 6 vezes 6, né, que dá 36, e vezes 5 dá 180. Então, eu posso fazer 180 números diferentes usando esses algarismos aqui, ó, certo? Sem repetição, né? Distintos. Agora, na letra C, ele quer saber quantos números eu posso formar de 4 algarismos. Ora, se são de 4 algarismos, para a primeira opção eu tenho quanto? 6, né? Que eu não posso pegar o zero, porque o zero não faz sentido o zero ser o primeiro algarismo. Aí depois, para a segunda opção eu tenho 7, agora pode repetir, então para a terceira opção também vou ter 7, e para a quarta opção também vou ter 7. Então multiplicando 6 vezes 7 vezes 7 vezes 7 dá um total de 2058, certo, pessoal? Então a gente pode fazer 2058 números de 4 algarismos, certo? Usando esses números aqui de cima, de 0 até 6. Beleza, pessoal? Então essa aí era a resolução da atividade 7 que tinha ficado. Agora a gente vai dar uma parada aqui para a gente apagar o quadro e continuar resolvendo. Copiem isso aí, certo, pessoal? Então aí, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo de análise combinatória, que a gente vai ver o conceito de fatorial, certo? Que é um cálculo, no caso aqui, um recurso que vai nos ajudar nos cálculos de análise combinatória, certo? Então, o que vem a ser o fatorial? Para cada n que pertence aos naturais, certo? Com n maior ou igual a 2, né? Ou seja, do 2 para frente, né? Definimos n com esse ponto de exclamação aqui, né? N com esse ponto de exclamação, que é denominado fatorial de n, ou seja, quando tiver esse n com esse ponto de exclamação, quer dizer que é o fatorial de n ou n fatorial, né? Quando tiver esse símbolo aqui, já sabe que é fatorial de n ou n fatorial. Como o produto desse jeito aqui, ó. Então, o que vai ser o n fatorial? Vai ser o n, começa do n e multiplica pelo n menos 1, pelo n menos 2, e vai multiplicando até que chega vezes 3, vezes 2, até multiplicar por 1, certo? É uma multiplicação, né? Um produto de fatores que vão em ordem decrescente, vai diminuindo, sempre diminuindo até chegar e multiplicar por 1, certo? Então é uma multiplicação dessa forma daqui, é um fatorial, certo? Definimos também que o fatorial de 0 é igual a 1 e 1 fatorial
é igual também a 1, certo? Então, o fatorial de 0 é 1 e 1 fatorial também é 1. Essas aí são definições, isso é regra, então sempre vai valer. O fatorial de 0 é quanto? É 1 e o fatorial de 1 também é 1. Beleza, pessoal? Então, a gente vai ver agora aplicações, né, onde a gente vai usar esse fatorial dentro da análise combinatória, do que a gente vai ver daqui a pouco, certo? Que é a permutação. Beleza, pessoal? Copiem também mais essa parte aí. Isso aí é o conceito de fatorial. Então, olha lá, pessoal. Agora, dando continuidade ao nosso estudo de análise combinatória, a gente vai ver o que é a permutação simples, certo? O que é a permutação simples? É tu fazer trocas, né, usando entre posições de elementos, né, de um determinado grupo, certo? Então aí, ó, a quantidade de permutações simples de n elementos distintos é o número Pn, ou seja, permutação de n igual a n fatorial, certo? Então a gente vai usar exatamente o que a gente acabou de ver lá do fatorial para poder calcular o número de permutações que a gente pode fazer de n elementos. É só calcular o n fatorial, certo? Vamos entender isso vendo no exemplo aqui, olha. Exemplo. Os anagramas da palavra era, certo? São, o que é que vai ser o anagrama? As maneiras que tu pode escrever, as palavras que tu pode escrever usando as letras daquela palavra, né? A palavra no jeito certo é o primeiro, né? Era. Mas também pode mudar a posição do A com R, olha. Aí vai ter EAR, EAR, né? Agora tu pode mudar a posição do R com o E, né? Vai ter RA, né? Mudando a posição do R, do A e do E de novo, tu vai ter RAE, ou AER, ou ARE, certo? Vai mudando a posição das letras. Essas aqui, e cada vez que tu muda a posição das letras, tu encontra um anagrama diferente. Ele mostrou aqui todos os anagramas que tem na palavra, que se pode fazer com a palavra era, olha, são esses aqui, certo? Como são 3 letras na palavra, né, distintas, né, são 3 letras diferentes, com distintas a ser permutadas, certo? A quantidade de anagramas vai ser exatamente o que? A permutação de 3. E o que é a permutação de 3? É o 3 fatorial. Ou seja, e o que é o 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. E 6 vezes 1, 6. Então quer dizer que dá para fazer 6 anagramas com a letra dessa palavra, né, mudando de posição eles. Então exatamente a gente vai ver aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Olha, com E em primeiro pode se fazer era ou EAR. Com R em primeiro pode fazer REA ou RAI. Com A em primeiro pode fazer AER ou ARI, né? Então esses são os anagramas da palavra era, mudando de posições, que é o que? É a permutação de 3 letras. Então a permutação de 3 é 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. E 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 1 dá 6. Então são 6 anagramas. Beleza, pessoal? Esse aí é um exemplo onde a gente usou o fatorial, né, para calcular a permutação. Beleza? Então copiem isso aí. Eu vou dar mais uma parada para te fazer mais um exemplo. Falou? Só um momento aí. Então olha aí, pessoal. Outro exemplo, né? Exemplo B, agora a gente fez o exemplo A, agora o exemplo B. Em um grupo de pessoas, há 2 homens e 4 mulheres, certo? Então, em um grupo de pessoas, há 2 homens e 4 mulheres. De quantos modos pode-se organizá-las, né? Organizar essas pessoas em fila, deixando as mulheres juntas, certo? Então, a gente vai organizar essas pessoas em fila de maneira que as mulheres sempre fiquem juntas. Ora, então se tem 2 homens e 4 mulheres e elas vão ficar sempre juntas, é como se essas 4 mulheres fossem uma só. Então a gente vai perguntar, na verdade, o que? Quantas pessoas? 3, né? Os 2 homens e as 4 mulheres como se fosse uma só. Então primeiro eu vou ter uma permutação de 3. Só que essa permutação de 3 ainda vai poder acontecer de maneiras diferentes, porque a gente vai poder permutar também as mulheres entre elas, certo? Elas têm que ficar juntas, mas elas podem ficar em posições diferentes. Então, vou ter uma permutação também de quê? De 4 mulheres. Uma permutação de 4, que é o 4 fatorial. Permutação de 3, que é o 3 fatorial. Uma permutação de 4, que é o 4 fatorial. Então, qual vai ser as maneiras que vai se poder fazer? Vai ser a permutação do 3, contando só
né, os três como se fossem os 2 homens e as 4 mulheres como se fossem 3 pessoas. E ainda vai vezes a permutação das 4 mulheres, porque eu posso mudá-las de posição também. Então a permutação de 3 vezes a permutação de 4 vai me dar o total de possibilidades que eu vou poder permutar esses 2 homens e 4 mulheres, né, de maneira que elas fiquem sempre juntas. Então eu vou ter o quê? O fatorial de 3 vezes o fatorial de 4. 3 fatorial vezes 4 fatorial. Igual, então, o que é 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1. Vezes, o que é o 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Certo? Fatorial de 4, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fatorial de 3, 3 vezes 2 vezes 1. E aqui, quanto é que dá 3 vezes 2 vezes 1? Vai dar 6, certo? Exatamente 6. E quanto é que dá 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Vezes 1, 24. Então vai dar 24. Certo? E multiplicando 6 vezes 24, a gente tem um total de 144, certo? Então, daria para organizar essas pessoas de 144 maneiras diferentes em fila, né? Esses 2 homens e essas 4 mulheres, de maneira que elas fiquem sempre juntas. Beleza, pessoal? Então a gente pegou a permutação dos 3, que a gente considerou os 2 homens e as 4 mulheres como se fossem 3 pessoas, e depois ainda fez a permutação das 4 mulheres, permutação de 4. E aí multiplicou a permutação de 3 vezes a permutação de 4, 3 fatorial vezes 4 fatorial, que deu 6 vezes 24, que deu 144. Beleza, pessoal? É ou não é um negócio divertido? Então copiem isso aí também. Não esqueçam de estar resolvendo também a nossa tarefa, que já está disponível no Cigeduc e também no grupo, né, desde a semana passada. Vão resolvendo. E não esqueçam de enviar pelo próprio Cigeduc, quem tem acesso ao Cigeduc, quem sabe fazer, ou pelo meu e-mail. Falou, pessoal? Quem mandou a tarefa para o meu celular, né, para o meu privado, vai ter que enviar de novo, certo, pessoal? Porque eu tive que trocar o aparelho. E agora, nessa troca, desapareceu essas mensagens com as pessoas que tinham enviado para o meu privado a tarefa. Então, façam um favor de reenviar quem tinha enviado para o meu privado. Por isso que é bom mandar ou para o Cigeduc ou para o e-mail, que já fica mais seguro lá, certo? Então, valeu, pessoal, por hoje é isso. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Só Jesus é o Senhor. Até a próxima, hein? Copinha aí. Valeu, moçada.